Ezequiel Gomes pregou na minha igreja e só falou de política de início ao fim de sua suposta pregação. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou reagir a um comentário em um vídeo que eu gravei a respeito da saída do pastor Luiz Gonçalves do Ministério Adventista, que eu achei muito curioso. Tá? Foi um comentário da nossa irmã Márcia, que é uma adventista lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, e que já teve o privilégio, ou não sei se podemos chamar de privilégio, de receber o Ezequiel Gomes para pregar lá na igreja dela, quando o Ezequiel Gomes era pastor da Rádio Novo Tempo. Tá? E eu me lembro, inclusive, da igreja lá em Canoas, etc. Foi um dia muito legal, lá um sábado de manhã que eu passei com os irmãos lá em Canoas. Tá? Entretanto, depois que o Ezequiel saiu da obra e etc e tal, e começou a fazer aí a sua leitura um pouco mais crítica da instituição adventista e etc e tal. E quando eu fiz o vídeo comentando a saída do pastor Luiz Gonçalves da igreja, a Márcia se sentiu assim um pouco no direito de apelar para esse privilégio que ela teve de ver o Ezequiel pregar lá na igreja dela, e tentou usar esse privilégio para, de alguma maneira, confrontar o Ezequiel ou alertar as demais pessoas lá nos comentários a respeito de quem verdadeiramente é o Ezequiel Gomes. Bom, primeiro de tudo, a Márcia, ela acabou entendendo mal a minha referência ao Luiz Gonçalves como uma pessoa assim, sem muita instrução, sem muita aptidão para o estudo, e ficou um pouco chateada, aparentemente comigo por causa disso. Provavelmente é uma pessoa que gosta muito, tem muito carinho pelo pastor Luiz Gonçalves e não entendeu muito bem ali a minha colocação sobre o simples fato de que o Luiz Gonçalves é uma pessoa que não estuda, nunca estudou, não tem muita aptidão aí para as questões teológicas acadêmicas, ainda que, como eu falei naquele vídeo, isso não é um juízo sobre o cristianismo do Luiz Gonçalves, até porque existem muitos cristãos na história que foram analfabetos e tiveram profunda comunhão com Deus e etc. Só que as pessoas às vezes não entendem muito bem o que se diz. Imagina o tipo de interpretação de texto que essas pessoas fazem, E aí ficou chateada, e ela falou assim: você esqueceu quem Jesus chamou para ser seus discípulos? Não tinha ninguém lá com faculdade não, meu amigo. Aí ela fala, você pregou em minha igreja em Canoas, no Rio Grande do Sul, e só falou de política do início ao fim da sua suposta, entre aspas, pregação. E eu achei muito curioso esse comentário da Márcia, especialmente por uma questão assim específica que eu quero comentar antes de avançar aí no nosso vídeo. Que é o seguinte: eu sempre gravei os sermões que eu preguei nas igrejas em geral, mesmo antes de ser pastor, tá? De um tempo em diante, eu comprei um gravador e comecei a gravar todos os sermões que eu pregava. Então eu nunca repeti sermão em lugar nenhum e subia para a internet todos os meus sermões, tá? Então existem centenas de sermões do Ezequiel Gomes disponíveis aí em áudio na internet. Praticamente 90% de todos os sermões que eu preguei o meu ministério inteiro estão na internet. Inclusive, veja aí na descrição desse vídeo que tem um link do archive.org que tem aí todos os sermões aí do Ezequiel em áudio, tem podcast, tem um monte de coisa, tá? E eu digo 90% porque sempre tem um ou outro assim que acabou que se perdeu na história, Mas a imensa maioria dos sermões que eu preguei o meu ministério inteiro estão aí nesse link. Inclusive o sermão que eu preguei na igreja da Carolina, onde eu conheci ela, o primeiro dia que a gente se conheceu lá, que depois veio a se tornar a minha esposa, beleza? Então faça um bom proveito disso aí, você pode baixar os sermões, pode pregar na sua igreja os meus sermões, pode adaptar, pode fazer o que você quiser, que esse conteúdo é livre. Mas uma coisa que eu acho curioso é que praticamente nesses quase 6 anos aí que eu tô fora da obra, praticamente ninguém nunca tentou apelar para as minhas pregações quando eu era pastor para dizer que eu pregava heresia ou engano dentro da igreja adventista do sétimo dia. Eu acho isso curioso, porque eu achava que quando eu saísse da obra, no caso, quando eu
depois que eu saí da obra, eu achava que muitas pessoas viriam, né, a me questionar, dizendo que eu era um herege, que eu pregava heresias na igreja e blá blá blá. E eu já estava com os sermões prontos, editados e subidos na internet para provar o contrário. Então ninguém nunca veio muito com esse papo pra cima de mim, né? A não ser a Márcia. A Márcia foi a primeira. Parabéns, Márcia, minha querida irmã. Não sei se você está assistindo esse vídeo aí ou não. Mas parabéns, você foi a primeira que tentou me confrontar aí dizendo que eu pregava heresia. Aí eu vou explicar para vocês. Eu respondi a Márcia dizendo assim, ó. Esse foi o sermão que preguei na sua igreja. Eu coloquei o link. Tem mais reflexão bíblica nesse sermão meu aí do que 10 pregações do presidente da sua associação, só para você saber, tá? Você discorda? Mostra os erros da pregação. Essa é uma das bênçãos de gravarmos tudo que a gente prega. Esse sermão que ela está referindo-se foi um sermão que eu fiz respondendo o Leandro Quadros, tá? Naturalmente eu não citei isso no sermão, mas o Leandro Quadros tinha, na época do impeachment da Dilma ali, que a Dilma estava para ser reeleita e etc. Aliás, foi antes do impeachment, tá? Foi na época da reeleição da Dilma. Ele estava falando lá contra o PT, que é aquele papo do Leandro Quadros, né, normal. E aí ele falando assim que a reeleição da Dilma não era da vontade de Deus, não, porque aqui em Oséias 8, verso 4, diz que Israel estabeleceu reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. E aí ele usa Oséias 8, verso 4, para querer dizer que não é Deus que, né, escolhe as pessoas, é que Deus permite as pessoas a escolherem os governantes, né, não é Deus que escolhe os governantes. E aí tem aquela discussão toda lá do livro de Daniel, do livro de Romanos, que Deus estabelece as autoridades. E aí eu respondi o Leandro Quadros nesse sermão que eu preguei na igreja da irmã aí, que inclusive o título do sermão é A Reeleição de Dilma Rousseff à luz de Oséias 8, verso 4. Então a gente pega um fato da realidade e faz uma reflexão bíblica em cima desse fato da realidade. Mas a irmã, supostamente na sua falta de compreensão de texto, né, e etc., e de pregação, e do que se fala, ela achou que eu estava pregando sobre política. E aí eu vou fazer um desafio prático para você que está assistindo esse vídeo aqui. Eu vou colocar agora esse sermão que a irmã reclamou aí, que eu preguei na igreja dela, que supostamente eu só falei de política do início ao fim. Eu dei uma aula sobre calvinismo e arminianismo à luz da reeleição da Dilma Rousseff, respondendo o Leandro Quadros sobre a interpretação dele de Oséias 8, verso 4. Entendeu? E aí eu vou colocar esse sermão para você assistir aí, e aí você dá o seu juízo depois que você terminar de assistir esse sermão. Aí você escreve embaixo aí nos comentários aí se essa minha pregação foi falar de política do início ao fim, ou se foi pregar fielmente a palavra de Deus no contexto de uma igreja. E aí você vai perceber como que é uma bênção a gente ter gravado tudo aquilo que a gente fala. Porque se alguém tenta dizer que a gente falou lá na igreja, que não sei o que é uma heresia, e fez a campanha política dentro da igreja e blá blá blá, a gente tem um sermão para esfregar a verdade na cara. Seja da Márcia ou de qualquer outra pessoa que queira criar esse tipo de interpretação para dizer que o Ezequiel não era um pregador do evangelho e da Bíblia e pregava política dentro da igreja. Belezinha? Simplesmente o que o Ezequiel fez foi pegar um fato da realidade que tinha que ver com a política, com a reeleição da Dilma, e fazer uma excelente reflexão bíblica a esse respeito. E fica aí para você, então, o sermão na íntegra para você fazer o juízo entre mim e a minha crítica, senhora irmã Márcia. Um beijão no coração aí para você, Márcia, para todo mundo aí em Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, é isso, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Prazer enorme estar aqui, trazendo um grande abraço aí da Rádio Novo Tempo a cada um de vocês. Meu nome é Ezequiel Gomes, eu sou pastor da rádio. Tenho o privilégio de, nessa reta final aí, fim do ano, conhecer esta igreja. Faz um tempinho já que recebi o convite. E aí ontem chegou o SMS. Pastor, tá pronto, ok? Para vir amanhã? Ok, tudo pronto. Hoje a mensagem vai ser muito interessante, muito importante, muito difícil. E quem sabe alguns vão gostar muito da minha mensagem. Outros vão gostar pouco ou nada da minha mensagem. Mas o fato é que eu acredito que ninguém vai ficar indiferente àquilo que eu vou pregar esta manhã. Para vocês terem uma ideia do que nós vamos conversar hoje, o título da minha mensagem nesta manhã é o seguinte: a reeleição de Dilma Rousseff.
à luz de Oséias 8, verso 4. Não precisa abrir a Bíblia em Oséias 8, verso 4 ainda, porque nós vamos começar com um texto do livro de Daniel. Então você pode ir abrir a sua Bíblia aí. Daniel, capítulo 4. E enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te dizer, as eleições de 2014 no Brasil foram eleições históricas, por várias razões. Todos nós acompanhamos o intenso debate, o intenso embate entre PT e PSDB, entre o projeto de governo do PT e um clamor por mudança que o povo brasileiro tem em relação aos rumos da nossa política e da nossa economia. E sabe que a gente fazer uma educação política da igreja é muito difícil. Nós educarmos a igreja na Bíblia já é difícil. Nós termos uma educação teológica. Imagine se formos fazer uma educação política. Mais difícil ainda. Então esse tema muitas vezes é evitado, a gente não fala sobre esse assunto dentro da igreja, até mesmo porque a igreja adventista tem um pouco de aversão à política, né? Eu lembro, por exemplo, que eu estudava no IAN, lá na Bahia, e na época de eleição apareciam uns 20 candidatos adventistas para serem deputados e tal, e os adventistas nunca ganhavam. Por quê? Porque a igreja não se une politicamente. Aí cada um vota naqueles seus preferidos e os outros ganhavam os cargos e os adventistas não ganhavam, mesmo tendo muitos candidatos adventistas. Porque a igreja adventista tem essa dificuldade de se agrupar politicamente. A gente acha que a política envolve o pecado, coisas que a gente não deve fazer. Alguns dizem assim, eu não voto em candidato adventista para ele não se corromper lá. Porque a política, enfim, né? A gente sabe que, a gente ouve falar de desvio de dinheiro, de desonestidade, um monte de coisa errada. E como é que o adventista vai se envolver com isso? É uma discussão complicada. E o que acontece? O fato é, quase 49% dos brasileiros votaram contra Dilma Rousseff. E esse é um número impressionante. É a metade do país. Metade dos brasileiros não queria a Dilma no poder. E ficaram muito frustrados quando chegou a notícia, a Dilma foi reeleita. E talvez alguns de vocês estejam nesse grupo. Talvez seja dividido aqui, né? Metade votou na Dilma, metade votou no Aécio. Não sei, não me importa. Mas o fato é que tudo isso gerou muitos debates políticos. E essa ideia de que quase metade votou contra a Dilma mostra a insatisfação do nosso povo com o nosso governo. Tudo isso faz surgir então esses debates políticos, mas eles pouco me interessam. Sabe o que me interessa? São os debates bíblicos a respeito desse assunto. E enquanto a política do nosso país está polarizada no Partido dos Trabalhadores, né, no PT e no PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, como é que estão divididos os partidos religiosos a respeito desse assunto? O que você diria? Bom, eu faço uma distinção entre o PC e o PA, ou poderíamos dizer o PC do B e o PA do B. Quais são esses partidos que vão polarizar a nossa conversa nesta manhã? Alguém se arriscaria a responder? Existem muitas tendências cristãs para falar da política e tal, e eu vou centrar eles hoje em dois partidos principais, o PC do B e o PA do B. O que será que quer dizer esse C e esse A? Não. Partido Cristão, Partido Adventista? Legal, a sua ideia é legal, mas não é essa. É por isso que eu digo que é complicado a gente fazer uma educação teológica dentro da igreja. Eu vou dizer para vocês. PC do B é o Partido Calvinista Brasileiro. E o PA do B é o Partido Arminiano Brasileiro. E calvinismo e arminianismo são dois braços da teologia cristã. Calvinismo é mais famoso de nome. Remete a João Calvino, enfatizava a soberania de Deus
Você tem hoje o movimento de igrejas reformadas, igreja presbiteriana, uma igreja calvinista e etc. Eles acreditam que Deus é soberano e colocam ênfase na soberania de Deus. Então, por exemplo, quem colocou a Dilma no poder? Foi Deus. Porque Deus que quis. Se Deus quisesse o Aécio, ele não teria conseguido colocar o Aécio? Pronto, essa é a discussão. Então perceba, é o partido calvinista, Deus quis e ponto. Agora, alguns se sentem incomodados. Como é que Deus quis a Dilma? A mulher mal sabe falar português, gente. Já viram os discursos daquela mulher? Independentemente de você gostar dela ou não como administradora, ok, beleza. Mas, poxa vida, é uma pessoa que aparentemente não tem as qualidades que precisa ser para representar um país. E Deus quis colocar essa mulher lá, e aí os arminianos, o partido arminiano do Brasil, ele diz, opa, não tem nada que Deus quis. Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. E o ser humano é que coloca lá quem ele quer. Então a Dilma ser eleita não representa a vontade de Deus, representa a decisão humana. Estão entendendo como é que está a discussão da teologia aí? E é isso que nós vamos conversar esta manhã. As relações entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Aquilo que a gente pode escolher. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse tema é muito amplo e muito difícil. E faz séculos que a igreja cristã está dividida a respeito desse assunto. Uns enfatizam mais Deus, outros enfatizam mais a liberdade humana. E o problema é que a Bíblia dá margem para as duas coisas. E quando a gente vai tentar entender a relação entre a soberania de Deus e a liberdade do homem, as coisas podem ficar bastante confusas. Deus é soberano sobre as nossas vidas? Sim. A gente tem liberdade? Sim. Agora acontecem alguns problemas. Por exemplo, Deus quer que eu não peque, mas eu peco. Ao eu pecar, Deus deixou de ser soberano? Deus ser soberano indica que eu não posso pecar? Também não. Mas se você tenta entrar dentro dessa relação entre uma coisa e outra, é uma relação complicada e difícil. E nós vamos ver um pouquinho disso hoje, nesta manhã, à luz desta questão da reeleição de Dilma Rousseff. Vamos começar então com aquilo que seria uma abordagem calvinista. E aí o calvinista vai para a Bíblia e encontra Daniel capítulo 4. E aí nós vamos dar uma olhadinha aí no verso 17. E a palavra de Deus nos diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Deus tem domínio sobre o nosso país, sim ou não? Sim. E ele deu o país para quem ele quis? Sim. Mesmo que ela seja uma pessoa, entre aspas, humilde? Sim, não sabe nem falar o português, Deus botou ela lá. Interessante a perspectiva. De alguma forma, essa ideia diz que Deus tem o poder e ele coloca quem ele quer. E não tem essa coisa de ele permite que alguém vá para lá. Que alguns tentam fugir dessa ideia. Não, Deus permite. Espera aí. O texto diz Deus permite. O texto diz ele coloca quem ele quer. Não adianta brigar comigo. Ah, o pastor Ezequiel está lendo a Bíblia, só isso. E essa seria uma ênfase o quê? Calvinista. Deus quis e ponto final. Vamos pensar assim, né? Que esse seria um texto calvinista. Deus dá o reino a quem ele quer. Deus quis a Dilma, ponto final. Deus votou na Dilma. Ele usou a liberdade dele. Deus também tem liberdade, né? Entretanto, tanto o calvinismo quanto a Dilma têm os seus opositores, certo? Tem o partido que faz política contra a Dilma e tem a teologia que faz teologia contra o calvinismo. E agora a gente vai poder parar para pensar então na questão que é a seguinte: por que tudo isso faz a gente ficar insatisfeito, ou muitas pessoas ficarem insatisfeitas? Porque a perspectiva que Deus quer um governante ruim é difícil de digerir. A gente poderia até radicalizar. Em algum momento, Hitler foi o governante da Alemanha. Se Deus coloca o governante que ele quis, Deus quis o Hitler. E é isso mesmo. Porém, percebe que isso é incômodo? Como é que Deus quer uma Dilma no poder, um Hitler no poder, um pecador no poder? Agora, se Deus quisesse um não pecador no poder, como é que ia fazer para colocar alguém no poder, né?
Não ia ter. De qualquer forma, percebem que é uma questão difícil, complicada. E aí, irmãos, os arminianos, então, eles buscam solução. E a solução na cabeça deles está em Oséias capítulo 8, versos 3 e 4. Dá uma olhadinha aí, Oséias é um livro depois de Daniel, bem pertinho aí, é o próximo livro no capítulo 8, versículos 3 e 4. Deem uma olhada, que texto interessante da palavra de Deus a esse respeito. E a Bíblia nos diz assim, irmãos: Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Opa! Será que nós encontramos um texto arminiano na Bíblia dizendo que não foi Deus que estabeleceu a Dilma? Que Deus não ficou nem sabendo, da votação. Eles quem estabeleceram? O povo. Não da minha parte. Não foi da parte de Deus. Foi da parte do próprio povo. O povo escolheu mal, o povo escolheu errado. Deus não ficou nem sabendo da história. Não é interessante essa perspectiva? Está na Bíblia também? Não adianta ficar bravo comigo, está na Bíblia aí. O pastor Ezequiel só está lendo a Bíblia. E agora vocês estão começando a entender a dificuldade do assunto. Vocês acham que a coisa é simples, mas não é. O PC do B e o PA do B estão brigando. O partido calvinista e o partido arminiano. E aí? Qual que é a verdade, então? Será que Deus colocou a Dilma porque Ele quis? Ou será que foi o povo que colocou, mesmo contra a vontade de Deus? Muito interessante. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você a respeito de Oséias 8, verso 4, é que existe aí um paralelismo. E é assim que se constrói o pensamento hebraico na Bíblia. Muitas vezes você percebe a Bíblia dizendo coisas assim: eu sou pobre, mas Deus é rico e me dá todas as coisas. Esse é um paralelo antitético. Está contrastando uma informação com a outra. Eu sou pobre, mas Deus é rico. Esse é um paralelo antitético. Existem outras passagens que são paralelos sinônimos. Seria como eu dizer assim: eu sou pobre e eu não tenho onde cair morto. Eu disse a mesma coisa de duas formas diferentes, certo? É o paralelismo sinônimo. Eu sou pobre e eu não tenho onde cair morto. A pergunta é: esse texto de Oséias 8,4 é um paralelismo sinônimo ou antitético? E a resposta é um paralelismo sinônimo. E olha só como que fica a perspectiva interessante. Reis foram estabelecidos, príncipes foram constituídos. É sinônimo. Assim como os reis foram estabelecidos, os príncipes foram constituídos. Ok? Uma coisa é sinônimo da outra. E a segunda parte do versículo também se corresponde. Não da parte de Deus é sinônimo de sem o conhecimento de Deus. Você estabeleceu o rei não da minha parte. Você votou no príncipe sem eu saber. E as duas coisas são sinônimos. E isso vai ser muito importante para a gente solucionar o dilema lá na frente. O que importa é você entender. Reis correspondem aos príncipes. E não da parte de Deus corresponde ao Deus não o soube. Agora o seguinte, a versão arminiana da interpretação a respeito do governo e da eleição, ela soluciona alguns problemas, certo? Ele diz o seguinte: existem governantes que não é Deus que escolhe, é o povo que escolhe, sem a participação de Deus e sem o conhecimento de Deus. E isso resolve alguns problemas? Sim ou não? O que vocês acham? Será que essa postura arminiana resolve os problemas? Alguns problemas resolve. Alguns sim, não todos. Inclusive causa outros problemas. Entretanto, alguns problemas resolve. Por exemplo, a partir de Oséias 8, verso 4, eu posso crer que a reeleição da Dilma não incluiu a participação de Deus. O meu Deus não votou na Dilma. Tá entendendo? Não é interessante isso? Bom, para quem votou no Aécio, isso é uma perspectiva interessante. Pô, Deus está do meu lado, Deus votou no Aécio, mas pena que Deus perdeu a votação, certo? Porque Deus queria, talvez, o Brasil talvez seria melhor com o Aécio, mas o povo escolheu a Dilma, agora Deus deixa a Dilma mesmo. Olha a discussão, é uma discussão complicada. O que isso quer dizer? Que Deus tinha um plano que acabou sendo o quê?
frustrado. Deus podia melhorar o país com Aécio, mas o povo votou na Dilma. Deus não pôde resolver o problema, colocar quem ele queria. Ele teve que aceitar o livre-arbítrio do povo. Deus não tem nada a ver com a Dilma. A Dilma faz mensalão, desvio na Petrobras, sei lá os pecados que a Dilma faz, entendeu? Então Deus não tem nada a ver com isso. Tipo, Deus não tem nada a ver com Hitler. Vamos fazer esse paralelo. E isso resolve algum problema? Algum problema resolve, mas não resolve todos os problemas. Algumas pessoas ficam satisfeitas com essa ideia aí. Bacana, então não foi Deus que botou, foi o homem, e agora o homem que se vira aí com essa Dilma. Deus não tem nada a ver com isso. Entretanto, irmãos, nem todo mundo se satisfaz com essa resposta, porque a Bíblia, ela é um livro um pouquinho mais complicado do que nós gostaríamos. Abre a sua Bíblia, Jó capítulo 42. E agora, para aqueles que tinham ficado animados, que Deus tinha votado no Aécio, mas foi voto vencido, vamos dar uma olhadinha nos versos 1 e 2 do capítulo 42 de Jó, e vamos ver se isso aí faz sentido. Deus queria o Aécio, mas o povo votou na Dilma e o povo foi mais forte do que Deus. Olha só o que a Bíblia nos diz. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se Deus tivesse um plano de botar o Aécio no poder, alguém teria poder para ser mais poderoso que Deus? Claro que não. É muita ingenuidade a gente pensar que Deus queria o Aécio, mas por causa de 3%, 1% de voto, aí a Dilma ganhou. Agora a gente que resolve o problema. Vocês estão entendendo o problema? Não tem nada a ver, não é por aí que se resolve a questão. Não é negando a presença de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Se Deus quisesse o Aécio tinha ganhado. E outra, você poderia ir além. Se Deus quisesse o Levi Fidelix, lembra do Levi Fidelix lá? Bigodudo e tal, ele causou aquelas polêmicas todas lá, né? Se Deus quisesse aquele cara como presidente, ia ganhar, ia ser eleito. Como é que o plano de Deus vai ser frustrado? Aí outros, né? Lembra da Luciana Genro? Aquela malucona lá? Inclusive é de Porto Alegre ela, né? Ok, gaúcha, né? Se Deus quisesse aquela mulher no governo, ia ganhar também. Se Deus tivesse esse plano, o plano não ia poder ser frustrado, certo? E essa é a verdade. Entretanto, irmãos, a gente brinca com esse assunto, mas se você for parar para pensar com seriedade, existe uma tensão muito grande a respeito desse assunto. É Deus que quer, é Deus que não quer. Deus permite, não é Deus que permite. Deus tinha um plano, aconteceu outro plano. Especialmente porque a gente vive num mundo de pecado, onde as coisas acontecem, a gente crê que não são o quê? Da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que a gente roube, que a gente transgrida o sábado, que a gente minta, que a gente faça corrupção, e tudo isso existe. Então se torna meio complicado a gente entender, poxa, Deus faz tudo o que Ele quer, o plano de Deus não pode ser frustrado, mas e o pecado, e o mal? Fazem parte desse plano? Deus quis o mal e agora o mal está acontecendo? E a discussão é essa. E é uma discussão extremamente difícil, se você for parar para pensar. E o pastor Ezequiel não tem dó de você. Você precisa parar para pensar a esse respeito. Você precisa orar a esse respeito. Você precisa estudar a Bíblia a esse respeito. Agora a minha pergunta: será que é possível harmonizar as duas ênfases? Daniel 4 diz que Deus coloca quem Ele quer. Oséias 8 diz que Deus nem estabeleceu e não ficou nem sabendo. Será que é possível a gente harmonizar as duas ênfases? E eu queria conduzir vocês a uma, entre aspas, eleição na Bíblia. 1 Samuel capítulo 8. E se você achava que o sermão estava terminando, você está enganado. Nós temos que buscar respostas na palavra de Deus. E nós vamos ler muitos versículos dos capítulos 8, 9 e 10 de 1 Samuel, falando de uma, entre aspas, eleição. Na época lá de Israel, não tinha eleição da mesma forma como tem hoje no nosso sistema de governo, uma, entre aspas, democracia. Claro, a gente pode questionar se existe uma real democracia no Brasil, ou se é uma democracia o quê? Aparente, entre aspas. Essa discussão política a gente pode fazer, ok? Bacana, mas é como eu te digo, já é difícil fazer uma educação teológica na igreja. Uma educação política é pior ainda. Mas de qualquer forma, você precisa entender. Em Israel,
não aconteciam eleições da mesma forma que acontecem entre nós. Entretanto, esse episódio é um episódio interessante. 1 Samuel 8, versos 1 a 8. Olha o que a Bíblia diz. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, mas se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Está aparecendo algum governo que você conhece por aí? Pois é. Verso 4. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, para nós agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, e também o faz a ti. Irmãos, esse texto é profundamente interessante. E pare para pensar em algumas ênfases do que a Bíblia diz. Aqui se está falando da escolha de um rei. Existe um povo clamando: diretas já, certo? Ouviram falar do movimento diretas já na história política do nosso país. Queremos escolher, queremos um rei, queremos um presidente. Ok. Esse texto nos dá uma ideia parecida com Oséias 8. O povo quis um rei não da parte de Deus, sem o conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo? É o povo que quer, é o povo que escolhe. O povo está rejeitando Deus, sendo rebelde contra Deus, querendo fazer as suas escolhas, para que o Senhor não seja rei em Israel. Não é interessante? E essa porção do texto corresponde àquela ideia. O povo é que escolhe o rei, mesmo entre aspas, contra a vontade de Deus. Tá para entender? Tranquilo? Até aqui tá tudo bem? Então essa porção do texto, vamos dizer assim, corresponde a Oséias 8. Estabeleceram reis, não da minha parte, sem que eu o soubesse. Interessante. Vamos agora para o capítulo 8, versos 9 a 18. Na continuação do texto, e agora eu quero te chamar a atenção para uma questão interessante. O texto continua dizendo assim: Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar entre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Os porá por capitães de 1000, de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra, e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós sereis os seus servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Interessante o texto, muito forte. E você pode agora começar a perceber a estrutura de governo do Brasil nesse texto. Vocês querem um rei? Vocês querem uma presidente? Vocês querem ser governado por um ser humano? Então eu vou te dizer, ela vai arrancar o teu dinheiro, ela vai pegar o teu dinheiro e vai dar para quem ela quiser, ela vai pintar e bordar, e sabe o que vai acontecer? Vocês vão clamar a mim. Não é interessante isso?
O povo fez a escolha do rei. O povo tem escolha do rei, ok. O povo quer colocar a Dilma? Põe a Dilma. E agora Deus diz assim, eu conheço o futuro do governo da Dilma. Porque Ele conhece o futuro do governo de qualquer governo. E quando você escolhe o governo, ok, tu escolhe. Mas tu traz consigo o quê? O peso do governo. E agora Ele vai te cobrar o imposto, Ele vai pegar o teu melhor para Ele. Não é interessante? Quantos meses por mês nós trabalhamos só para pagar imposto? 4, 5 meses por mês, só para pagar imposto. Tu começa a ganhar dinheiro em julho. É a vergonha desse país. Mas a gente escolhe. Tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Bacana. Agora, através desse texto, a gente conhece aquilo que Deus está descrevendo, o sofrimento futuro. Então, Deus conhece o futuro, sim ou não? Sim, Deus conhece o que vai acontecer. Ok, vocês escolham, mas o bicho vai pegar. Tudo bem, vocês têm a escolha, mas saibam que a coisa vai ser feia. É a presciência de Deus. Deus sabe de tudo antes que tudo aconteça. Agora eu queria conduzir vocês a uma ideia interessante. Vai para o verso 22 do capítulo 8. E agora as eleições vão começar a ser implementadas. E a Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. E agora Deus fala para Samuel: Samuel, agora você vai estabelecer um rei. Quem é que está guiando o processo para estabelecer o rei? O Senhor, Deus. O Senhor disse a Samuel: Samuel, agora tu vai estabelecer um rei. Mas quem é o manda-chuva por detrás de Samuel? Deus. Deus vai guiar o processo ou não vai? Estão entendendo onde eu quero chegar? Deus vai guiar o processo. Então agora, Samuel, tu vai e estabelece um rei. Eu gostaria de ler o capítulo 9 todo com vocês, mas não vai dar. Vamos ler os versos 15 e 16. Olha que interessante. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo das mãos do filisteu. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. E o capítulo 9 começa a descrever a história de quem? Do rei Saul. Agora, olha que interessante. Samuel está lá, e Deus diz assim: Samuel, amanhã eu vou te enviar um homem. E esse homem vai ser o rei Saul. Deus está guiando o processo ou não está? Está muito claro aqui na Bíblia ou não está? Interessante. Vamos dar uma olhada no capítulo 10, verso 1. Dá uma olhadinha. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Versos 6 e 7 do capítulo 10. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, o que a ocasião te pedir, faze, porque Deus é contigo. Quem foi que ungiu Saul como rei? Foi Samuel. E através de Samuel, quem foi que ungiu Saul rei? Foi o Senhor. Interessante, a coisa vai ficar complicada daqui a pouquinho. E ainda diz para Saul: Deus é contigo. Interessante. Capítulo 10, versos 17 a 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Convocou o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimiram. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante ao Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem viera,
Respondeu o Senhor: está escondido ali entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem Deus o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo irrompeu em gritos exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Depois da eleição, foram fazer a contagem de votos. Trouxe o povo perante Samuel e começaram a tirar sorte. Tribo tal, família tal, pessoa tal. Quem que escolheu? Deus. Mas chegou lá, o camarada não estava na casa dele, não estava onde devia estar. Mas Senhor, cadê esse homem? Ah, mas está escondido lá no meio das malas, porque está morrendo de medo de ser o rei. É exatamente isso. Saul é um covarde. Mas Deus escolheu, instituiu, segundo a vontade do povo. Esses textos de 1 Samuel 9 e 1 Samuel 10 corresponde àquela ênfase de Daniel 4. Deus coloca quem ele quer. Agora percebam, nós temos dos capítulos 8 a 10 de 1 Samuel uma história da eleição, entre aspas, de um rei, que inclui tanto a noção da liberdade humana pecaminosa, quanto da soberania de Deus sobre a escolha humana. Vocês conseguiram perceber isso claramente no texto? Eu quero que vocês entendam isso muito claramente, porque a partir daqui nós vamos começar a ter algumas respostas. O Senhor dá o reino a quem Ele quer. Entretanto, Deus também permite a escolha do povo, mesmo sendo uma escolha errada, e Deus conhece o futuro a partir da escolha errada. Mas Deus não perde a soberania em meio às coisas erradas e ruins que vão acontecer. O povo vai sofrer? Vai. Mas Deus vai estar com o povo para abençoar, para livrar e para cuidar? Vai. E agora, quem sabe, você pode ter algumas reflexões importantes a respeito da vitória da Dilma Rousseff. O povo pode ter escolhido errado? Pode. O que garante que ela vai ser melhor do que outros seriam? Nada garante. Deus conhece que talvez outro seria melhor? Sim. Entretanto, Deus ungiu a Dilma como presidente do nosso país? Sim ou não? Sim. Não ungiu Saul também? Mesmo ele errando e pecando e fazendo as coisas erradas? Sim. Quando Davi vai ter aquelas brigas com Saul, e Davi vai ter a oportunidade de matar Saul, o que Davi faz? Não encosta nele, por quê? Porque ele é ungido do Senhor. Quem anda falando mal da Dilma aí por aí? Agora, claro, a gente pode discordar dos pecados da Dilma, dos erros da Dilma ou de qualquer outro? Claro. Agora, temos que respeitar como uma pessoa que Deus instituiu sobre o nosso país. Em resposta à escolha pecaminosa do povo? Sim, pode ser. Fica mais claro para a gente entendendo assim dessa forma? Mas é um assunto difícil ou não é? É complexo. Se você for começar a cavucar muita coisa de um lado ou do outro, Deus quis ou foi o homem que escolheu, chega uma hora que o homem não tem liberdade e chega uma hora que Deus não tem soberania. Se você começar a enfatizar muito um lado dessa história. Se você começa a enfatizar que é do homem que escolhe, cadê Deus na história? Deus não tem nada a ver com a Dilma, com o Brasil, estamos lascados, né? Agora, se tu começa a dizer, Deus quis, Deus quis, Deus quis, pô, Deus quer um mensalão, galera. Irmãos do meu coração, Deus quer mensalão nesse país? Deus quer essa vergonha desse congresso que nós temos no nosso país? É isso mesmo? Perceba, tá entendendo como é difícil o problema? Mas quando a gente coloca uma coisa do lado da outra, não faz sentido? E são relações complexas, mas são relações verdadeiras. Agora eu queria terminar dando uma atenção um pouquinho maior a Oséias capítulo 8. Irmãos, eu queria conduzir vocês ao difícil mundo da interpretação da Bíblia, para que vocês possam ter um pouquinho de noção sobre como lidar com certas conclusões que parecem ser bíblicas e corretas, mas que muitas vezes nos conduzem a negar o que a palavra de Deus ensina. E de fato essa é uma questão muito complicada. Mas vamos reler o texto, Oséias 8, verso 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube.
Esse texto, ele deve ser explicado a partir de uma perspectiva relativa e não absoluta. E eu vou explicar para vocês por quê e qual é a importância disso. Lembra que eu falei para vocês sobre o paralelismo? Reis paralelos a príncipes, e não da parte de Deus corresponde a sem o conhecimento de Deus. Entretanto, será que nós podemos dizer que Deus não tinha conhecimento? Sabe o que a Bíblia diz? Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3, verso 20. Deus conhece tudo ou não conhece? Tudo! Não tem nada que Deus não conheça. Outro texto importante, por exemplo, Isaías 45, verso 10. Deus anuncia o fim desde o princípio. Então ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que vai acontecer, ele não é pego de surpresa. Então, quando o texto de Oséia diz que o povo estabeleceu príncipes, mas Deus não soube, nós precisamos buscar um sentido relativo do verbo saber. E eu dou um exemplo para vocês. Vamos pensar que eu faço parte de um clube de jovens da igreja. João e José, eu e o meu amigo. E nesse clube de jovens tem uma moça chamada Maria. E o João chega para o José e diz assim: Ô José, você está sabendo que a Maria ficou grávida? Sim, cara, eu estou sabendo. Maria está grávida, ela transou fora aí, ela não é casada, ela pecou e agora ela está grávida. Só que a mãe da Maria não sabe ainda. Aí de repente o José chega para o João e diz assim: cara, vamos contar para a mãe dela? Aí o José responde assim: eu não sei de nada. José mentiu para o João? Não, os dois sabem o que aconteceu. Ele não está dizendo eu não sei, eu menti. Está entendendo? É uma forma de dizer o quê? Não vou mexer nesse assunto não. Tu usa o quê? Uma linguagem dizendo eu não sei, falando do que você sabe. Para querer dizer o quê? Da tua desaprovação a respeito do assunto. Então quando a Bíblia diz que o povo estabeleceu reis e príncipes, que Deus não quis ou que Deus não soube, isso é simplesmente para querer dizer o seguinte: eu gostaria que vocês fizessem escolhas melhores, mas eu dou a liberdade de vocês escolherem o que vocês querem. Então é uma perspectiva relativa, não é absoluta. Deus não quis, Deus não soube. Tá, então quem que quis e quem que soube? Vocês estão entendendo o problema? O dilema da coisa? Nós não podemos dizer que Deus não estabeleceu a Dilma. Romanos 13 diz: as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Ela vem dizer que, não, Deus não instituiu. Instituiu? Sim. Ele sabia? Sim. Entretanto, ele revela: olha, existem escolhas que vocês fazem com as quais eu não concordo. É o pecado. E assim como a gente peca escolhendo uma coisa errada, a gente pode pecar elegendo uma pessoa errada para o governo. Entretanto, quando a gente escolhe a pessoa errada, Deus perde o governo? Deus perde a soberania? E Deus reina sobre esse país, irmãos. Tem essa conversa aí de que, Deus esqueceu, agora desgraçou tudo que a Dilma, não? Irmãos, o nosso Deus reina sobre esse país, reina sobre esse mundo e reina sobre o universo inteiro, irmãos. Tem conversa de Dilma, de Aécio, que besteira. Deus conhece todas as coisas e essa é a realidade. A imagem de Oséias 8, verso 4, nos ajuda a reafirmar que Deus não tem nada a ver com o pecado. Ele não tem parte, ele não sabe. Mas a verdade é que ele permanece soberano, mesmo em meio ao pecado. Essa é a verdade. Irmãos, foi muito bom poder estar aqui com vocês, refletindo sobre esse assunto. Eu sei que esse sermão foi um pouco esquisito. Lembra do começo que eu falei para vocês? Alguns talvez vão gostar muito, alguns talvez não vão gostar. Mas eu creio que nenhum de nós pode ficar indiferente pelo estudo da palavra de Deus. A palavra é complicada? É. Se você pega os versos isolados, tu cai nos extremos. E aí fica essa briguinha PT-PSDB. No nosso caso, calvinismo e arminianismo. Um texto da Bíblia é calvinista, o outro texto da Bíblia é arminiano. E um está em contradição com o outro. Esse é um falso dilema, porque a Bíblia não está em contradição com ela mesma. O texto que diz que Deus é soberano é verdade. Ele coloca quem ele quer, é verdade. O texto que diz que a gente escolhe e paga o preço das nossas escolhas também é verdade.
E a gente tem que levar as duas coisas, uma em função da outra, para não cair na idolatria do livre-arbítrio e nem em culpar a Deus por todas as escolhas de pecado que o diabo e os homens fazem na face da terra. E a partir dessas duas coisas, a gente consegue entender uma verdade, que é a verdade com a qual eu quero que você saia daqui essa manhã. Deus está no controle das nossas vidas. A gente olha para essa inflação, a gente fica preocupado. A gente olha para essas corrupções do PT, a gente fica preocupado. Mas é ilusão nossa pensar que a corrupção é só do PT, né? PMDB, PSDB ou qualquer outro P da vida, tem P de pecado nessa história aí. Não adianta ter ilusão com o ser humano. Mas Deus é soberano e reina. Se a Dilma não puder te dar um SUS, uma saúde, Deus pode te curar. Se a Dilma não puder te dar pão para você comer, Deus pode dar comida no deserto. Se acontecer qualquer desgraça na face da terra, Deus vai cuidar da gente. Essa é a esperança da igreja, irmãos. A nossa esperança não está em Dilma, a nossa esperança não está em Aécio, a nossa esperança não está nesse mundo, irmãos. Essa é a realidade. E por isso, essa briga de partido é uma briga muito besta, irmãos. A gente se permite às vezes falar o que não deve falar, fica bravo com as pessoas porque votou no candidato que não é o seu. A gente pode discordar, a gente pode ter opiniões diferentes, mas acima de tudo nós devemos nos amar com grande amor, irmãos. Independentemente das convicções políticas de cada um. Isso é coisa pessoal da consciência de cada um. Que Deus abençoe a cada um de nós com o entendimento da palavra. Que Jesus seja realmente o nosso Rei, o nosso Senhor, e que assim, irmãos, a gente possa ter confiança no futuro do nosso país. Não porque nós temos uma excelente presidenta ou presidenta, né? Não é esse o caso. Mas de qualquer forma, nós temos um grande Deus que reina sobre nós. E muito em breve, Jesus, como Rei dos Reis, vai voltar para governar o mundo eternamente. E é isso que importa, amém? Nós vamos terminar essa mensagem em oração. Cada um de nós vai poder fazer a sua oração, a sua entrega pessoal, entregando a Deus o futuro deste país. Vamos orar pelo nosso país, irmãos. Vamos orar pela Dilma. Vamos orar pelas pessoas. Vamos clamar ao Senhor para que Ele cuide de nós e nos dê condições de ter uma vida mansa, tranquila, piedosa, vivendo e pregando o Evangelho para apressarmos a grande vinda do Senhor Jesus. Amém. Para a gente poder terminar, irmãos, aquele paralelo de Oséias 8,4 é muito importante. Estabeleceram reis não da minha parte, constituíram príncipes sem que eu soubesse. Assim como a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas e que Deus estabelece os reis, é por isso que a gente conclui que o texto é relativo simplesmente para o quê? Criticar as escolhas ruins do povo em relação à política. Não para negar que Deus é onisciente ou que Deus é soberano e estabelece os reis. Portanto, Oséias 8, verso 4, não é um texto adequado para negar que é Deus quem estabelece os governantes. Ficou claro isso para vocês? Esse é o esforço do que eu ensinei para vocês. E isso é importante para a gente manter a visão de que Deus reina sobre o nosso país e não perder o controle. Porque se tu tiver essa ideia que Deus queria outra pessoa e o povo escolheu errado, aí o caminho é fazer igual Judas, né? Vai e se enforca. Mas não. Deus reina sobre esse país. E Jesus vai voltar para reinar para todo sempre. Vamos orar. Deus maravilhoso, eterno e querido, muito obrigado, porque nesta manhã o Senhor nos conduziu à verdade da Tua palavra, Senhor. A cada dia nós queremos conhecer mais esta verdade, nos submetermos à Tua soberania e aprendermos a fazer as corretas escolhas de acordo com a Tua vontade, Pai. Tem misericórdia do nosso país, em especial da Dilma, que foi reeleita. Que a sua misericórdia e graça seja sobre ela e que o Senhor conceda a ela a oportunidade da salvação e também a direção no comando do nosso país, Pai. Cuida da inflação, cuida do desemprego, cuida da vida financeira, das catástrofes, do mundo natural, cuida dessa seca lá em São Paulo, cuida das enchentes, cuida de todas as coisas. Venha destruir a obra do pecado e do diabo e venha reinar sobre as nossas vidas, Pai. Dá-nos a Tua graça e paz e a Tua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois então, meus irmãos, aí você ouviu o meu sermão, orando pela Dilma no final, pedindo aí a bênção de Deus sobre ela, sobre o país, sobre
os problemas aí da realidade, uma reflexão bíblica extensa sobre a soberania de Deus, a liberdade humana, exegese do texto lá a respeito da eleição de Saul como rei, e blá blá blá, e etc, e etc, etc. Então não se deixem levar por mera retórica de internet, de pessoas que não entendem muito bem as coisas, estão maluquinhas para poder passar um pouquinho de vergonha na internet, mas faz bem que assim aconteça, e o objetivo não é denegrir, humilhar a pessoa, obviamente, mas é demonstrar que o que a gente faz aqui é feito com absoluta seriedade. Aqui ninguém está brincando de pregar a palavra de Deus, ok? Um forte abraço.